Resolução das questões de matemática referente ao vestibular para os cursos técnicos de forma integrada, ano 2009, verão, da IFSUL. Iremos ver agora as questões de número 11 a 20. Se você não viu as questões de 1 a 10, eu vou colocar aqui em cima no vídeo um cardzinho para que você então acesse. Tá bom? Vamos começar? Questão número 11. Ele quer que a gente simplifique essa expressão que está aí na tela. Pessoal, primeira dica, tá? O aluno, normalmente, o candidato vai fazer um exame, um concurso, quando ele pega uma expressão como essa, e ele vê aqui, poxa, o número elevado ao cubo, um aqui está elevado a 8, elevado a 12, ele fica meio assustado, né? Ele pensa que tem que fazer aqui esse produto para depois tirar a raiz, mas não é assim. Repara que eu tenho aqui o 25, que ele corresponde a uma potência de 5, tá? Aqui eu tenho também o 5, aqui o 5, então eu só de olhar aqui para a minha expressão, eu verifico que eu posso escrever essa expressão aqui em formato de potência de 5. Para isso eu vou pegar cada termo aqui e vou fazer aqui, vou converter, né, para a potência apropriada. Eu vou pegar primeiro aqui o 25 ao cubo. O 25 ao cubo, tá? Que eu tenho aqui, eu posso pegar o 25, pessoal, e eu sei que, vou botar aqui do lado, que o 25 é igual a quem? É igual a 5 ao quadrado. Então, aonde está 25, eu coloco 5 ao quadrado. Com cuidado de colocar entre parênteses, tá? Então, eu tenho 5 ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo. Isso aqui, quando eu tenho uma potência elevada a um expoente, eu repito a base e multiplico o expoente. Então, aqui eu vou ter 5, tá? Em cima eu tenho 2 vezes 3, que vai me dar 6. Então, resolvi aqui a minha primeira potência. Vou agora resolver a segunda. A segunda eu tenho um radical. Eu tenho uma raiz cúbica de um número elevado a um expoente. Como é que eu faço isso aqui? Vamos botar aqui do lado para a gente poder lembrar, né? Eu tenho a raiz, tá? Uma raiz qualquer, índice n, de um número elevado a um expoente p qualquer. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever. Vou pegar aqui esse número, tá? Botar aqui um sinal de fração. O meu denominador vai ser o índice da minha raiz e o numerador vai ser, tá, o meu expoente. Então, eu escrevo o radical como se fosse assim, em forma de fração. Nesse caso aqui, eu vou pegar, eu tenho o 5, tá, que eu vou elevar a uma fração que vai ser o expoente ao 12, aqui em cima, vai ser o meu numerador, e o meu denominador vai ser o índice da raiz, vai ser aqui o 3. Isso aqui vai ser igual a 5 sobre 4, né? 12 por 3 é 4. Então, encontrei aqui 5 quartos. Vou agora pegar, essa aqui não precisa, né? O 5 oitavos está no formato já certinho, que eu preciso para fazer a operação. Vou pegar agora isso aqui. Isso aqui, eu tenho 1/5 elevado a menos 3. Pessoal, outra regrinha aqui, tá? Para a gente poder recordar. Um número qualquer elevado a um expoente negativo, ele vai ser igual a esse mesmo número, tá? Elevado a um expoente positivo. Então, o menos, aqui o sinal de menos do expoente, ele inverte o meu número, tá bom? Então, se eu tenho 1/5 e tenho aqui um menos, é igual a escrever 5 elevado a 3. Então, tenho aqui todos os números em forma de potência de 5. Vou agora resolver a minha expressão. Vou botar aqui na tela, eu vou substituir cada uma delas. O 25 ao cubo, eu tenho aqui 5 sextos, tá? O raiz cúbica de 5 a 12, eu tenho 5 a quarta. Embaixo, o 5 a oitava. E aqui, o 5 elevado ao cubo. Aqui a gente sabe, né? A gente pega, tem um produto de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, aqui eu tenho 6 mais 4 dá 10. 8 mais 3 dá 11. Aqui eu tenho 10 e 11, tá? Eu vou cortar aqui e aqui. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1, tá?
Então eu tenho 1/5, tá? Isso aqui é igual, gente, para não ficar dúvida, né? Eu tenho 5/10, tá? Dividido por 5/11. Essa divisão aqui eu faço a subtração, fico 5/-1, tá? Que é igual a 1/5, né? Que a gente já viu aqui. Apenas para não ficar dúvida, tá? Então eu tenho 1/5, que invertendo aqui, o meu expoente também, né? Passo para cima, fica 5⁻⁻⁻1, que dá para a gente, com a opção correta, a letra D. Tá certo? Essa questão aqui envolvendo expoente, conversão de raízes, radicais, isso também cai muito em prova, tá legal? Então fica bem atento a isso aí, se você tem dificuldade, faça bastante exercício, e tendo dúvida com relação aqui à questão, por favor, põe aqui nos comentários do vídeo. E vamos agora para a questão número 12. Questão número 12. Ele pede para a gente calcular a solução desse sistema que está aí na tela. Vamos botar aqui embaixo o meu sistema. Então eu tenho a minha primeira equação, x mais y igual a 4, e a minha segunda equação é 2x menos 3y igual a 3. O sistema você pode resolver da maneira que você achar mais fácil. Tem gente que pega a primeira equação, acha o valor de x ou de y, tá? Jogando outro termo para o lado direito, ou então você pode fazer uma operação aqui a fim de eliminar uma das variáveis. Eu prefiro fazer assim, tá? Mas fique à vontade de fazer da maneira que você achar mais fácil, achar melhor. Repara, pessoal, eu aqui tenho y, né, positivo, e aqui eu tenho menos 3y. Uma das formas de resolver aqui esse sistema é eu anular uma das variáveis. Aqui no caso, como tem sinal trocado, fica mais fácil para mim, né? Eu faço menos operação para eliminar o y. E como é que eu elimino aqui esse y? Eu posso multiplicar a linha de cima toda por 3. Por quê? Olha aqui embaixo. Quando eu faço isso, eu pego a linha de cima, pego 3 vezes x dá 3x, 3 vezes y dá 3y, e 3 vezes 4 dá 12. Eu crio aqui um 3y, com um sinal positivo, que eu posso anular com o menos 3y. Agora eu vou fazer a soma de cada termo aqui, né? Eu pego o 3y com menos 3y, eu mato, eu corto, vai ser igual a 0, e faço a soma. 3x mais 2x vai ser igual a 5x. E 12 mais 3 é igual a 5. O 5 está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então eu vou ter x é igual a 15 por 5, que vai ser igual a 3. Então eu já encontrei aqui o meu 3. Agora, seguinte, numa prova, ele pede o valor do par ordenado xy. Eu não tenho aqui outra opção onde eu tenha o 3 como x. Então, para efeito de prova, eu já podia parar por aqui. Tá? Opção a letra A. Porém, vamos achar agora aqui o y, para ver se realmente bate com a minha opção. Encontrei aqui que o x vale 3. Vou substituir, tá? Posso substituir em qualquer uma das equações. Essa aqui é mais fácil, né? Porque é pequenininha. Então, aqui onde tem x mais y, eu vou colocar 3 mais y. Então, 3 mais y igual a 4. Esse 3 passa para cá com o sinal trocado. Vai vir menos 3, né? 4 menos 3 é igual a 1. Então, encontrei o meu par ordenado. Olha, 3 aqui e 1, 3 aqui e 1, como tínhamos falado, né? Então, questão 12, opção da letra A. Tá bom, gente? Vamos agora para a questão número 13. Questão número 13. Uma empresa com 35 funcionários paga, em média, R$ 800 a cada um. Após contratar novos funcionários com um salário de R$ 400, a média de pagamento caiu para R$ 750. Então, quer saber o número de novos empregados contratados. Pessoal, olha só. Inicialmente, né? Vamos ver quanto que essa empresa paga por mês para os seus atuais funcionários. Então, eu tenho um valor pago a 35 funcionários, né? Uma média de R$ 800 cada um. Então, a folha de pagamento, nessa primeira situação aqui, corresponde ao produto. 35 vezes 800, que me dá R$ 28.000. Tá?
Presta bem atenção, porque essa questão é um pouquinho confusa, né? Para quem não está acostumado a resolver problema, então temos que ler com bastante atenção. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente calculou, tá? 35 funcionários, com uma média de salário de 800 cada um. Não quer dizer que cada um receba 800, quer dizer que a média, tá? A média é 800. Pode ter um que receba 1.000, que receba 600, então é uma média, tá legal? E a questão fala para a gente que após contratar novos, ou seja, de um aumento de funcionário, tá? Com o salário de R$400, a média caiu, tá? A média caiu. Ou seja, eu tenho mais gente trabalhando, a minha folha de pagamento vai aumentar, claro. É mais gente recebendo dinheiro. Porém, quando eu faço a diferença do número do valor pago, né, para esses novos funcionários, pelo número de pessoas, a minha média cai, porque o valor pago de salário, repara, ele é inferior à média. Então, por isso que a média cai. Então, vamos botar aqui, foram contratados X funcionários, tá, que acarretou, né, um aumento de 400 vezes X na folha de salários. A minha folha ficou mais cara. Então, essa nova folha de salários, tá, como a minha média caiu para 750, ela passou a ser 750, que multiplica 35 mais o número de funcionários, tá? E a gente viu que isso aqui corresponde a 28.000, tá? Ou seja, a minha folha antiga, tá, era 28.000, aumentou em 400 vezes X. Entenderam aqui a situação? Isso aqui foi o aumento correspondente, tá, na minha folha. Eu pagava 28.000, tá? Não estou dizendo que isso aqui é o produto, tá? Isso aqui corresponde a essa soma, por quê? Porque a minha folha era igual a 28.000 e houve um aumento de 400 vezes X. Com isso, eu posso montar a seguinte equação. A minha nova folha de salários, que é essa aqui, que é decorrente da média, né, de salário do pessoal, que é 750, que multiplica 35 mais X, igual a 28.000 somado ao novo valor da folha, que vai ser R$400 vezes o número de funcionários. Vou resolver aqui a minha equação, faço aqui a distributiva, 750 vezes 35 dá 26.250, 750 vezes x dá 750x, tá? Vou pegar quem tem x, mando para a esquerda, com o sinal trocado, e quem tem número, eu jogo para a direita, também com o sinal trocado. Fico com 750 menos 400, igual a 28.000 menos 26.250. Aqui eu vou ter 350x igual a 1.750. Esse número passa para cá dividindo, né? Fica só o x aqui. X é igual a 1.750 por 350, que vai ser igual a 5. Então, o número de novos empregados contratados foi 5 empregados, opção da letra B. E vamos agora para a questão de número 14. Questão número 14. 5 operários realizam uma obra em 35 dias. Ele quer saber o número de dias que vai ser preciso para que 7 operários, nas mesmas condições, possam realizar a mesma obra. Temos, então, aqui o número de operários, tá? Que são 5 pessoas, né? Que fazem um serviço em 35 dias. Se eu tenho, pessoal, mais gente para fazer o serviço, ou seja, ele quer saber a mesma obra, tá? Não é uma obra menor, nem maior. É a mesma obra. Se eu tenho mais gente trabalhando, tá? Esse serviço vai ficar pronto depois, no mesmo tempo, tá? Ou antes. Se eu tenho mais gente trabalhando, o tempo para essa obra ficar pronta é menor, né? É mais gente trabalhando, o tempo reduz. Então aqui eu tenho uma regra de 3 inversamente proporcional. Por que isso? Porque à medida que o número de pessoas, né, melhor dizendo, ele aumenta, o meu tempo diminui. Então aqui eu não faço produto cruzado.
eu faço por cruzado quando a regra de 3 é diretamente proporcional. Quando ela for inversamente proporcional, eu resolvo isso aqui fazendo o produto em linha. Então, faço 5 vezes 35, que é igual a 7, que multiplica x. Então, vou botar aqui embaixo, 7x igual a 5, que multiplica 35. Posso dividir aqui por 7, vai dar 5. Aqui por 7 vai dar 1. Então, eu tenho que x é igual a 5 vezes 5, que vai me dar 25 dias como resposta. Opção da letra D. Tá legal? Vamos seguir agora para a questão de número 15. Questão número 15. A respeito da tangente de um ângulo agudo em um triângulo retângulo, é correto afirmar que... Pessoal, olha só. É uma questão teórica, tá? Ele não dá para a gente ângulo que tem o triângulo, não dá valor de cateto, não dá nada. Ele apenas fala o seguinte, num triângulo retângulo, tá? A tangente do ângulo agudo, e ele pede que você avalie as opções A, B, C e D e veja qual é a que está correta. Vamos colocar aqui na tela um triângulo retângulo, tá? Eu aqui coloquei de uma maneira bem exagerada, né? Aqui as medidas, para que você entenda o que ele está querendo dizer. O ângulo agudo, tá? No triângulo retângulo, são os ângulos que não são o ângulo reto, né? Então, pode ser esse aqui e pode ser esse aqui, tá? Eles são agudos. Por quê? Porque a soma desse ângulo com esse aqui, quanto que vale? 90 graus. Agora, presta bem atenção. O lado, né, oposto a um ângulo, ele vai ser sempre um número positivo. Eu não posso ter um lado como um número negativo. O lado é sempre um número positivo. Pode ser uma fração, decimal, inteiro, mas ele sempre vai ser positivo. Então, a minha tangente, tá? A tangente, que é a tangente? É a razão entre o cateto oposto e o adjacente. Como as medidas são sempre números positivos, tá? Eu vou ter sempre aqui a razão entre o número positivo com o número positivo. Então, eu nunca posso ter, num triângulo retângulo, uma tangente de valor negativo. Então, a opção B está descartada. Tá? Vamos seguir aqui. Fazendo análise ainda da questão, ele fala o seguinte, jamais será um valor inteiro. Poxa, olha só. Eu tenho que ser, a tangente é dada pela razão. Eu aqui posso ter como razão, gente, qualquer número. Eu posso ter, por exemplo, razão 6 sobre 2. Isso aqui vai me dar 3. Ou posso ter, vou botar aqui também, 8 sobre 4. Vai me dar 2. Então, eu posso ter, sim, um número inteiro. Um decimal, tá? Então, a opção C está errada. Tá certo? Agora, ele fala o seguinte, é sempre, na opção A, né? É sempre um valor menor que 1. Ora, também não é verdade, né? A gente viu aqui. Se eu pegar, exemplo, a tangente desse ângulo aqui, tá? Que eu não sei quanto que vale, mas eu estou vendo que esse pedacinho aqui, ele é menor do que o maior. Vamos chutar aqui, tá? Vou chutar. Digamos que aqui tem 3 e aqui seja, vou botar aqui 12, por exemplo, tá? Eu vou ter que a tangente aqui, tá? Seria 3 sobre 12. Iria dar 1/4. Então, 1/4 é o quê? É 0,25. É menor que 1. Agora, se eu pego esse ângulo aqui, tá? E pego 12 por 3, eu vou ter 4. 4 é maior que 1. Então, não vai ser sempre menor que 1. Ele pode ser menor que 1, mas não é sempre. Então, a opção A também está errada. Agora, a opção D. Pode ser um valor maior que 100? Tá? Pode sim. Imagina que aqui eu tenho um ângulo, tá? Que oposto a ele eu tenho um cateto
bem grande, né? Porque aqui a minha razão, tá? Tem que ser, o que ele diz, tem que ser maior que 100. Então, ao fazer aqui uma divisão, vou dizer que esse candidato que está aqui, ele vale A, e esse que está aqui vale B, tá? Então, eu tenho que ter apenas que a razão de A por B seja maior que 100. Posso ter isso? Posso. Porque esse lado que está aqui, eu posso deixar com um valor fixo e só aumento esse aqui. Vem aumentando, até chegar a um ponto que, ao fazer aqui a divisão, tá, de A por B, eu encontro um valor maior que 100. Então, apenas para efeito, deixa eu apagar aqui, para efeito de vocês saberem, né, quando que isso é possível, se eu pegar, por exemplo, a tangente do ângulo de 89 graus e 30 minutos, ao fazer aqui essa tangente, tá, eu encontro o valor de 114,59. Isso que você pode obter através de uma tábua, né, de seno cosseno, ou até mesmo pela sua calculadora. Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? Esse ângulo aqui é um ângulo agudo e tem como tangente um valor superior a 100. Tá bom? Então, temos como correta, para a opção, a questão número 15, a letra D. Vamos agora ver a questão número 16. Questão número 16. As retas A e B da figura abaixo são paralelas. Ele quer saber o valor do ângulo X em graus. Então, pessoal, olha só. A e B são paralelas, tá? Eu vou traçar uma outra reta paralela, mas que dessa vez está passando pelo vértice do ângulo X. Então, eu tenho aqui, tá, a minha outra reta paralela bem em cima do vértice do ângulo X. Repara o seguinte, esse ângulo aqui, tá, desse ponto aqui até a reta em azul, ela tem a mesma medida que esse ângulo de cima, tá? É igual, porque eu tenho aqui paralelos, tenho aqui uma transversal, tá? Posso prolongar aqui, né? Vejo que esse ângulo aqui é igual a esse, que também é igual a esse aqui de baixo, né? Se fosse medir. Então, são ângulos que têm a mesma medida. Então, em cima eu tenho 80 graus. O mesmo raciocínio vale para o ângulo de baixo. Se eu fosse prolongar aqui, né? Aqui é a minha reta, tá? Eu teria que esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse também aqui, tá? Todos eles medem 50 graus, então eu tenho aqui 50 graus. Repara que o ângulo X, né? O ângulo X, ele quem é? Ele é a soma de 80 mais 50. A gente sabe que isso aqui é igual a 130 graus. Então, a opção da questão 16 é a letra C. Tá legal? Bem tranquilinho, né? Bem fácil. É só verificar essa igualdade aqui entre os ângulos. Vamos agora para a questão número 17. Questão 17. Sendo AB igual a 12 cm, BC igual a 5 cm, ele quer saber o valor do diâmetro da circunferência de centro O da figura abaixo. Pessoal, olha só. Eu aqui tenho, tá, o ponto A até o ponto C, ele corresponde ao diâmetro da minha circunferência. Por quê? Ele fala que ela tem o centro O e o O está bem aqui no meio, né? Então, A até C corresponde ao diâmetro da minha circunferência. Outro detalhe, tá? Ele não fala para a gente que isso aqui é um triângulo retângulo. Ele não fala. Mas repara o seguinte, se isso aqui é o diâmetro da minha circunferência, tá? Eu tenho que o ângulo B, ele corresponde quem? A um arco que mede quanto? Mede 180 graus. Tá certo? Então, de A até B, eu tenho um arco que mede 180 graus. E esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui, ele equivale, o B, equivale a metade do arco. Então, ele vale 180 por 2. Então, é um ângulo de 90 graus. Portanto, esse triângulo ABC é um triângulo retângulo. Tá legal? Sendo assim,
eu posso aplicar a ele o teorema de Pitágoras. Aqui o meu AC é a minha hipotenusa e AB e BC são os meus catetos. Tenho a seguinte relação: D ao quadrado, que vai ser o meu diâmetro, né? Ele é igual a 5 ao quadrado, tá? 5, essa medida aqui de BC, mais 12 ao quadrado. 12 quem é? Essa medida aqui, tá? 12 ao quadrado. Agora é bem tranquilo, né? 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144. Então tenho t ao quadrado igual 169, e o d vai ser a raiz de 169, né? Que vai ser igual a 13, que dá para a gente uma opção correta, a letra B. Tá bom? Vamos agora seguir para a questão número 18. Questão número 18. Ele pede que a gente calcule o valor de x na figura abaixo. Temos aqui um triângulo retângulo, tá? Aqui embaixo eu tenho a medida que vale 9, e aqui eu tenho a medida também desse cateto, né? Que vale 4 mais x. Aqui eu tenho um segmento que é paralelo aqui ao de 9, né? Que mede 3, e que esse segmento aqui mede 4. Repara o seguinte, aqui eu tenho um ângulo reto também aqui, e esse ângulo aqui, ele é comum tanto ao triângulo que tem a base 3, quanto ao triângulo que tem a base 9. Com isso, eu posso falar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Sendo assim, o triângulo menor e o maior são triângulos proporcionais. Posso fazer então, pessoal, a seguinte regra de 3. Acompanhe aqui comigo. Eu posso falar que essa medida aqui do menor, que está oposto a esse ângulo, ou seja, 4 está para 3, ou seja, esse ângulo, essa medida aqui, está para essa aqui, tá certo? Assim como no maior também, a medida total, 4 mais x, está para 9, tá bom? Eu aqui posso dividir, aqui os dois de baixo, né, por 3, aqui fica 3, aqui fica 1, faço agora aqui o produto cruzado, né, faço 4 mais x igual a 4 vezes 3. 4 mais x igual, aqui vai ser igual a 12. Esse 4 que está aqui com sinal positivo, ele passa para cá com sinal negativo. Então fica 12 menos 4. Então eu tenho que x vale 8. Então essa medida aqui corresponde a 8. Opção da questão 18, letra D. Tá bom? Aqui era bem tranquilo, né? Só verificar que são triângulos semelhantes e traçar aqui a semelhança para encontrar o valor de x. Vamos seguir agora para a questão número 19. Questão número 19. Ele quer saber, pessoal, nesse desenho abaixo, quais são os valores de x e de y, respectivamente. Observe que eu tenho aqui um triângulo retângulo que lados, né, x e 12, que são os catetos, e aqui eu tenho y, que é a minha hipotenusa. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Repare bem, esse ângulo aqui é um ângulo reto, né? Então eu tenho, além de eu ter um triângulo retângulo de x, 12 e y, eu também tenho um triângulo retângulo de lado x, 5 raiz de 2, e com esse valor também aqui, tá? Daqui até aqui. Olha só, se isso aqui tudo mede 12 e isso aqui mede 7, quanto sobra para esse pedacinho aqui? Esse pedacinho é a diferença, né, de 12 por 7, então vai ser igual a 5. Agora eu tenho, né, aqui um cateto, aqui eu tenho outro cateto, e aqui eu tenho uma hipotenusa referente a esses catetos aqui. Vou aplicar Pitágoras para descobrir quanto vale o meu x. Então, o x elevado ao quadrado é igual a esse cateto aqui, elevado ao quadrado, que é igual a essa hipotenusa, né, aqui elevada ao quadrado. Repara só, 5 ao quadrado é 25, vezes, aqui eu vou eliminar a raiz quando for levar a raiz de 2 ao quadrado, né? Então, eu tenho 25 vezes 2, que vai dar 50,
Isso aqui é igual a 50. Aqui eu tenho 25, que passa para cá, com sinal negativo, vai ficar menos 25. Tenho, portanto, que x ao quadrado é igual a 50 menos 25, tá? O x é igual a 5. Então, encontrei aqui x igual a 5. Pessoal, outra dica, hein? Para efeito de prova, tá bom? A gente ainda vai achar o y. Mas numa prova, né? Ele tá querendo saber os valores de x e y respectivamente. Eu encontrei que o x é igual a 5. A única opção que eu tenho x igual a 5 é a letra A. Então, eu já podia parar por aqui. Eu já podia marcar a letra A e ir para o braço. Tá certinho. Porque ele não te dá uma outra opção. Se ele desse uma outra opção que também tivesse o x igual a 5, eu teria que encontrar o y. Mas aqui no caso não é preciso, né? Mas, ou seja, aqui é a letra A, mas vamos resolver a questão até o final. Eu agora tenho aqui os catetos 5 e 12 e quero encontrar o y. Eu, mais uma vez, aplico Pitágoras. Y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso aqui vai ser, aqui eu vou ter 25, aqui eu vou ter 144. Y ao quadrado é igual a 169. Y é a raiz de 169, que vai ser 13. Então, a opção, já tínhamos visto já, né? Opção da letra A. Tá bom? Então, além de você relembrar como é que você vai seguir a ordem, né, para resolver essa questão que é através de Pitágoras, fique sempre atento a isso. Tem questões que, à medida que você vai resolvendo, que você encontra uma das respostas, você já pode eliminar a questão, porque eu não tenho outra igual. Então, aqui de cara, ao encontrar aqui o x, eu já poderia marcar. Tá bom? Vamos agora seguir para a última questão dessa prova e desse vídeo, que é a questão número 20. Vamos lá. Questão número 20. Para determinar a largura de um rio, foram marcados 2 pontos, A e B, em uma das margens, conforme a figura abaixo. Do ponto A, avistou-se sob um ângulo de 30 graus um ponto C na margem oposta. E dados seno de 30 igual a meio, cosseno de 30 aproximadamente 0,87 e tangente de 30 igual a aproximadamente 0,58, ele pede que a gente calcule também aproximadamente o valor da largura desse rio. Pessoal, olha só, eu tenho aqui, tá, um triângulo retângulo, na verdade, né? Que eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, eu tenho aqui um ângulo reto e a largura do rio representa essa medida aqui, do segmento CB, tá? Então, é isso que ele quer que a gente calcule. Ele dá para a gente valor de seno, cosseno e tangente de 30 e cabe a nós agora descobrir qual é a relação que nós iremos utilizar para resolver essa questão. Vamos recordar aqui que o seno de um ângulo vem a ser a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno vem a ser a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e a tangente vem a ser a relação, vou botar aqui no quadro, entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Nós temos, a questão dá para a gente, o valor do cateto adjacente e quer que a gente encontre, né, essa medida aqui, que corresponde ao cateto oposto. E esse ângulo aqui é 30 graus. Basta agora que eu faça, né, que eu iguale aqui essa medida x sobre 100 ao valor da tangente de 30. Por quê? Porque o ângulo aqui é 30 graus, né? Então eu tenho, olha, meu cateto oposto pelo adjacente vem a ser a razão de x sobre 100, tá? Eu tenho aqui x sobre 100. Isso aqui é igual a tangente de 30. Tangente de 30 vale quanto? Aproximadamente 0,58. Aqui, pessoal, é só substituir. Eu aqui tenho x sobre 100 igual a 0,58. Pego esse 100 para cá, multiplicando. Então, eu tenho que x é igual a 0,58 vezes 100. Aqui eu só ando com a vírgula, né? 2 casas para a direita. Eu tenho x igual a 58 metros, que vai ser a largura do meu rio, que dá para a gente, na opção correta, a letra D.
tá certo? Então, estamos aí com a prova de 2009 resolvida. Semana que vem teremos outra prova, tá bom? Convido a você, se ainda não está inscrito, que se inscreva no canal, que acompanhe. Se você vai fazer a prova da IFSUL, isso aqui é mais uma ferramenta para ajudar vocês na prova, tá? Que muitas questões se repetem. Iremos ver também durante a semana. Teremos vídeos explicando pontos que mais caem, né, nessa prova, de assuntos que você realmente vai encontrar na sua prova, porque eles se repetem muito. E peço a você que, se está gostando desse trabalho, que você dê o seu like, que você compartilhe com um amigo seu, que esteja gostando desse conteúdo. E também põe aqui embaixo, no comentário, você tem alguma sugestão, alguma dica, se alguma questão não ficou bem clara para você, tá? Para a gente poder então te ajudar da melhor maneira possível. Tá bom? Vamos ficando por aqui, a gente se vê semana que vem, tá? Um abraço e bons estudos.